Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado. Hoje, dia de Natal. Antes de qualquer coisa, queria desejar a todos vocês um feliz Natal, que possam ter aproveitado junto com as famílias, curtindo o momento, descansando, para que a gente volte para essa semaninha aí com energia renovada, né? Aproveitando a última semana do ano, lembrando, o mercado pode estar muito parado essa semana, tende a, às vezes, lateralizar, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham passado o Natal com muita paz, muita luz, que tenham aproveitado cada momento, tá? E que todos tenham aí uma semana de muitas alegrias e um ano novo aí que vai chegar para nós, certo? Também já queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal. O canal está crescendo muito e eu tenho só a agradecer esse ano que a gente passou aí, porque são vocês que estão fazendo isso e são com os comentários, o que estão aprendendo, o que estão compartilhando, isso que está fazendo o canal crescer. E eu só tenho a agradecer muito a vocês pela confiança e por estarem também aqui fazendo com que o canal cresça e com isso todos nós possamos estar mudando a chave, né, nessa retomada, nesse trabalho de ser trader, de conquistar isso para a vida. Certo? Então, bora fazer o nosso estudo. Só comentando, hoje o estudo é gravado por conta do Natal. Eu lembro que a partir da semana passada a gente fez ao vivo. A gente vai começar a estar fazendo os estudos ao vivo, tá? Semana que vem, no dia 1º, a gente vai fazer o ao vivo. Hoje eu por conta do Natal, almoço fora de casa e correria, e também por essa semana o mercado ser meio parado, a gente vai fazer gravado. Mas aí semana que vem, no dia 1º, é o primeiro do ano, para começar a semana, começar o ano, a gente volta ao nosso estudo dominical ao vivo, e é isso que a gente vai estar fazendo sempre a partir de agora. Combinado? Então bora para o nosso estudo aqui. Como a gente sempre faz no semanal, né? Nós estamos no gráfico de 1 hora, porque nele a gente acompanha a tendência. Tá? E vocês reparem que o gráfico está meio limpo, porque esse indicador do Smart Money Concepts aqui, eu desabilitei os order blocks deles, tá? Porque eu estou usando esse SonarLab Order Block, que ele ele tem um filtro um pouco mais legal, então eu resolvi juntar os dois. Aí eu uso as marcações, a gente vê as marcações aqui do Smart Money Concepts e o Order Block do SonarLab. E claro, a gente não vai seguir tudo que tiver parado, tudo que o gráfico estiver mostrando. A gente vai interpretar e ver o que é relevante, o que não é e aonde a gente pode estar esperando pelas melhores oportunidades. Lembrando que a gente tem os conceitos, né, que a gente sempre usa, os equal highs, as nomenclaturas, e uma coisa que eu vou estar abordando numa próxima aula com vocês é justamente sobre esse cara aqui, ó, BOS, e também falar sobre os POI, que eu vejo que tem muita gente que a gente fica com, às vezes, a cabeça. Isso acontece comigo também. Essa semana a gente teve 2 dias aí que perdeu o movimento, não identificou o movimento para um lado e ficou olhando só para o outro, por às vezes não estar prestando atenção nesses 2 caras aqui e ver o que o mercado está fazendo, tá? Mas isso aqui eu vou abordar numa outra aula depois. Agora a gente vai fazer o nosso estudo e ver, com base nesse estudo, o que a gente pode esperar da movimentação do preço para a semana. Então o que a gente tem aqui? A gente tem no gráfico vou botar aqui no 4 horas, que acho que fica melhor. No gráfico de 4 horas, que é um gráfico mais longo, a gente tem uma clara tendência de queda, né? A gente tem uma clara tendência de queda aqui formada, e onde eu tenho o preço trabalhando dentro desse range grande aqui. Só que eu também tenho preço nesse range. Reparem que é o seguinte, aqui é o 50% do range maior, é o 50% desse cara aqui, no 4 horas, que ele é muito parecido com o diário, tá, galera?
Só que quando a gente muda para o gráfico de 60 minutos, a gente vai ver que aí eu tenho esse range aqui, né? Então, quando a gente muda o range, a gente vê o quê? O que está acontecendo no gráfico? No gráfico diário, que é o 4 horas, ó, vocês veem que no diário já muda, né? O que eu tenho aqui, ó? Gráfico diário. Eu tinha essa subida, né? Ele fez o choque, tá? Ele fez o choque aqui e fez aqui. E aqui ele já fez um boss, né? Mas aqui, ó, fez o choque. E aqui ele rompeu a estrutura. Então eu tenho esse topo aqui, que é minha próxima referência. Então o que eu vou esperar? A gente está trabalhando hoje nesse range do diário. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho esse range, eu tenho 50% e eu tenho a zona premium e a zona discount, né? Dentro desse range. Que é o que a gente vai enxergar esse cara aqui, esse range. Opa, deixa eu só limpar aqui. Esse range aqui, ó, vocês vão ver, é o range atual dos 60 minutos. Então, numa hora, eu entrei dentro da zona de demanda, da zona de oferta, aliás. Tá? Eu estou na zona de oferta do gráfico diário. A minha zona de demanda é aqui embaixo. Isso no diário. E aí, quando eu vou para os 60 minutos, para o gráfico de uma hora, o que acontece com o gráfico de uma hora? Eu também estou na zona de demanda. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma zona de demanda do diário e uma zona de oferta do diário e uma zona de oferta dos 60 minutos, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? E aí a leitura que vem aqui, eu tenho um high, eu tenho um fundo mais alto, eu tenho um lower low aqui, o fundo baixo. Então, esse é meu topo, esse é meu fundo. Aqui é meu 50%. E aí vocês entendem por que o preço ficou brigando nessa região aqui, ó? É o 61% que a galera vende, a retração de 61 que a galera vende, e aqui ele dá o stop da retração de 61 para chegar no nosso ponto de venda, que é o principal ponto. Lembra? O Alexandre chegou a mencionar isso nos vídeos atrás. A gente tem que prestar atenção no movimento do gráfico para estar pegando o filé mignon do trade. Então, se eu tive um choque aqui, aí o preço vem vindo, fazendo a subida de mitigação. Eu tive um rally, base, e estou tendo outro rally. E estou tendo mais um rally. O que vai acontecer? Normalmente, ele espelha o último movimento. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha, repare uma coisa, ó. Rally, base, rally. Olha aqui o movimento que foi, tá? Espelhado. E aí eu tenho, num time frame maior, eu tenho rally, base, que pode ser o rally. O que seria o espelhamento desse cara aqui? Lá em cima, o ponto principal de venda, que eu sempre falo para vocês. Agora, a gente vai sair vendendo? Não. Tudo vai depender da abertura. E se esse preço abre aqui embaixo? Pronto, acabou minha conversa. Ele já reverteu, a gente vai esperar o movimento. Entenderam? Então, assim, a gente faz a leitura semanal, mas é sempre bom saber que a gente vai depender da abertura do mercado. Aonde o mercado abrir amanhã, ele vai determinar o que o preço vai fazer. E é claro, a gente vai reagir ao preço. A gente não vai fazer o que eu falo, e às vezes eu falo para vocês, o preço chegou aqui, eu vou sair vendendo. Não. O preço vai chegar, a gente vai ter marcado aqui um order block dos 60 minutos, né? Eu tenho um order block dos 60 minutos aqui, que é esse cara aqui. Opa. Pessoal, eu tenho esse cara aqui, que é o order block dos 60, que é a extremidade, né? Que é o cara que eu vou estar esperando alguma coisa. Aqui essa região eu tenho um pullback escondido, e se vocês analisarem, teve esse candle aqui, ó, esse pavio, isso aqui é um pullback escondido, que isso aqui é um order block em time frames menores, só que o preço está aqui, tá?
Então, eu tenho que esperar a abertura do pregão para saber o que é que vai acontecer com esse preço. A princípio, eu tenho esse order block aqui em cima, que é o que o preço tentou. Reparem, é o último candle que tentou levar o preço para cima e depois ele foi engolfado. Tem esse pequenininho aqui, ó, mas repare que ele está fazendo parte dessa região. Então, eu não tenho por que marcar essa região pequena se a minha região de oferta é esse cara aqui. Né? A minha região de oferta é esse cara aqui. Então é ele que eu vou marcar, só que aqui não é 5, é 60. Então eu vou deixar marcado meu order block de 60 minutos. Como que eu vou deixar marcado? Só que esse cara aqui eu não vou deixar marcado com essa ferramenta. Eu vou mudar, eu vou usar esse cara aqui, ó. Por que que eu vou usar esse cara aqui? Porque eu tenho já marcado 50% da minha região. Tá? Que é onde eu tenho a expectativa que o preço possa chegar para me dar alguma operação. Tá? Então a gente vai marcar. Esse aqui é meu order block do lado lá de cima. Tá? Vermelho. Vermelho. Tudo vermelho. Então eu vou salvar o modelo aqui. Order block de venda. Pronto. Eu já tenho o modelo salvo. O bom do nosso queridíssimo TradingView é isso, é a facilidade que a gente tem. E aí o que eu tenho aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho o order block de compra, que é esse cara aqui. Né? Esse carinha aqui. Vou botar aqui. E aqui. Tá. Certinho. A gente atualiza pro verdinho. Modelo salvar como OBC. Tá? Porque aí a gente tem a linha dos 50%. Feito isso nos 60 minutos, eu já tenho a minha linha, a linha mágica, né? Onde eu vou estar procurando pelas operações, tá? E aí, o que eu faço agora? Agora eu vou diminuir o time frame. Bora para o 15 minutos. Aí a gente entra no 15 minutos. E aí vocês reparem como no 15 minutos aí já aparecem os order blocks, né? Os order blocks do nosso indicador. E aí olha como ele já polui a tela, tá? Ele polui a tela. Mas de certa forma ele está marcando o order block da extremidade. Tá marcando esse cara aqui que já foi mitigado, então ele não tem por que estar marcado, tá? Essa região aqui também eu não considero. Por quê? Porque ela também é uma região que já foi mitigada, reparem. Então aqui ou ele abre amanhã, abre aqui para baixo, ou abre subindo. E aqui nós temos o order block aqui de baixo, que na minha visão, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu desmarco. E aí eu vou marcar esse carinha aqui. Deixa eu só fazer uma coisa, peraí. E aí eu vou marcar esse carinha aqui. Ah, não, é esse cara aqui mesmo, que foi engolfado. Lembrando que eu tenho aquele outro cara ali em cima, tá? Então, eu tenho essa região aqui. Ó, tenho meu order block lá de baixo. Caso o preço venha a descer, né? Caso o preço venha a descer, ó, tenho esse cara aqui embaixo. É o meu order block de compra dos 5 minutos. Ou seja, é a região filtrada, tá? Só que para isso acontecer, eu tenho que primeiro passar esse Fair Value Gap aqui, ó. Então, o que pode acontecer com isso aqui? Nós temos aqui no 15 minutos essa região aqui.
É uma região importante. O preço ele pode vir aqui, fazer isso aqui e depois seguir, tá? Como que a gente vai se guiar pelo preço? Pelas zonas que o preço pode parar. Então, tudo é uma questão da gente analisar, né? O que que a gente tem aqui como que nos guia num primeiro momento? Tem esse movimento aqui de pullback. O preço fez o choque aqui, ou seja, ele virou e fez o boss. Se o preço fez o boss, o que que ele está me dizendo? Que esse topo é fraco e esse fundo é forte. Por quê? Porque o interesse é comprador. O que é que eu vou esperar? Eu vou esperar ele voltar para comprar. Certo? A partir do momento que ele fizer esse topo, romper aqui, né? Ó, romper aqui. Eu posso procurar por compras? Posso. Sabendo que esse preço pode chegar aqui, não romper topo e voltar. Aí ele vai ser o quê? Weak high. Entenderam? Aí ele vai confirmar que o topo é fraco e o fundo é forte. O preço vai vir buscar o fundo. Chegando aqui, como que vai determinar se o fundo é forte? Se ele vai bater aqui, se respeitar o order block para ir no alvo. Então é assim que o preço funciona, tá? É assim que o preço anda. Então quando a gente fala, perdeu esse fundo aqui, perdeu não sei o que, não é porque ele perdeu aqui, eu vou esperar voltar para vender e vou sair fazendo operação feito louco. Tudo eu falo que vocês precisam analisar. Se o preço romper aqui, né? Ele pode chegar aqui nesse imbalance, ele chegar no 50%, reagir e subir direto. Pode acontecer isso, né? Aí o que que ele fez aqui? O que que ele fez aqui? Eu tenho um equal high aqui, ó, eu tenho um fundo duplo, ele pode ter vindo mitigar esse fundo duplo aqui no 50%, confirmar no boss, né, que é a retração no boss, e subir. Então, tudo é questão de interpretar o texto, interpretar o gráfico. Por quê? Porque eu tenho alvo. O que ele está me mostrando no gráfico aqui é o seguinte. Eu tenho um fundo que é mais forte porque ele teve um boss. O preço foi rompido com força. E esse topo aqui é fraco. Por que que ele é fraco? Porque ele não é um topo ainda. Ele está numa região alta. Então o que eu tenho que esperar aqui que seria o mais coerente? Esperar o preço voltar o máximo possível para ver a reação dele se ele vai subir com força. Porque se ele não subir com força, quando ele subir, ele vai falhar aqui nessa região e vai descer. Entenderam? Por isso que a gente sempre trabalha a favor do movimento, porque a probabilidade é maior. Então, enquanto se eu tenho aqui, ó, reparem aqui para trás, ó. Como o preço faz, ó. Eu tive um boss aqui. Ele subiu, teve um boss. Aonde que ele retornou? Na linha de interesse do boss. Retornou, segurou. Então, aqui para mim ele segurou. Isso aqui, ó, é um fundo forte. A tendência, e como houve outro boss aqui, confirma para mim esse fundo forte. Então, a tendência é que o preço chegando aqui, ele não tem a força para romper e ele vai testar o topo fraco de novo. Por isso que é essa expectativa da gente, entendeu? Agora, se o preço abre amanhã continuando, tá? O que eu tenho aqui? Nessa região aqui, ó, eu tenho um topo forte. Então, qual que é a tendência? Que esse preço vai bater aqui e retrair. Entenderam? Então eu tenho um topo forte aqui e um fundo forte aqui. Por quê? Porque esse movimento aqui é o último que segurou e esse aqui é o meu alvo. É o próximo teste do preço. Então vocês têm que saber exatamente qual que é a região, é onde que está, para saber quais são as melhores operações. E é para isso que o boss, o choque, ajuda muito. Principalmente quando tem isso aqui, ó. Que isso aqui, ó, vocês precisam tomar cuidado. Ainda mais quando acontece isso, que isso aqui pode ser o falso choque. Como assim falso choque, Emerson? Eu nunca ouvi falar nisso. É o choquezinho que faz
para capturar liquidez. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Choque. Captura a liquidez e vai. Aí ele faz o choque de novo, captura a liquidez e aí estoura. Aqui, ó, tem muito... Quantos vocês acham que chegando nessa região aqui, ó, não vendeu? Por quê? Porque aqui quebrou, voltou, eu vou vender para pegar no fundo. E não se atentou a isso. Se atentou ao movimento maior. O que é se atentar ao movimento maior, Emerson? Aqui, ó. Ele fez um boss. Meu fundo de referência é esse aqui, ó. É esse aqui. Ele chegou dentro do quê? Olha aqui. O que é isso aqui? Baita do order block do 15 minutos. Olha o tamanho da rejeição nesse pavio. Então, é isso que eu falo, a interpretação de onde está o preço. E aí, o preço voltou aqui, tá a galera procurando por venda, ao invés de olhar para cima. Por que olhar para cima? Porque ele fez topo mais alto, gente. Presta atenção aqui, olha só. 15 minutos, ele deu a entrada aqui, ó. E eu vou falar para você porque eu rateei também. Olha aqui, ó. Baita do order block que ele largou aqui. Ele fez o candle, fez o inside candle aqui, não conseguiu e o candle engolfou. Tchau, aqui é compra com o stop aqui. O fundo mais alto, mais baixo está aqui. Por isso que eu falo que é importante demais a gente seguir um time frame um pouco maior. E agora que a volatilidade está voltando normal, olhem o 15 e o 5. O 15 é muito bom, galera. O 15 é muito bom para a gente olhar isso. Porque vocês não vão perder oportunidade, entenderam? Mas ok, tá complicado do 15, olha o 5. O que aconteceu no 5 aqui, ó? Ó, às vezes que eu falo, por que é bom olhar o 5, o 15? No 5 aqui, ó, ele deu choque no 5 aqui. Ó, fundo, topo, voltou, fez aqui o choque, ó. Fez o choque e voltou no order block e tchau. Entenderam? Mas o 15 minutos foi mais claro. Por quê? Porque o 15 minutos ele já engolfou. Ele já fez, cara, e outra coisa, olha só. Um engolfo desse aqui no fundo, cara, olha o sinal que nós tivemos. Nós tivemos esse candle aqui, que ele já deixou um pavio enorme de rejeição. Esse outro candle aqui que fez um inside candle, não conseguiu romper nem fundo nem máxima. E esse candle aqui estourou, fez um baita do Marobozu. E o outro veio testar aqui, ó. Cara, não quer entrar aqui? Na volta aqui, ó, pode entrar. Se ele fechou com rejeição, não conseguiu romper, entra aqui, stop tá logo abaixo e vai embora. Aqui já tá a favor do movimento. Entenderam? Então, assim, ó, prestem atenção nisso. Não fiquem toda hora caçando choque. Prestem atenção no boss, tá? É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Eu tô numa região de demanda aqui do movimento maior. Só que no 15 minutos eu tenho um boss aqui, ó. Eu tenho um boss. Dependendo de onde esse preço abrir, qual que é a prioridade que eu tô dando? A prioridade que eu tô dando é para comprar. Por que eu tô dando a prioridade para comprar? Porque esse meu fundo aqui, ó, é o fundo forte. Eu só vou pensar em venda de fato que o preço começou a virar, e essa é a visão que a gente tem no Forex, tá? A visão macro. A partir do momento que o preço perder esse fundo aqui, perdeu esse fundo virou fraco. Fundo fraco. Qual que é o topo mais... Esse topo vira topo forte. Então o que eu vou esperar? Chegar nessa região para vender, porque aqui está a força agora. E aqui que está o POI, ponto de interesse. O que é o POI, o ponto de interesse? É a região do momento que o pessoal está aceitando negociar. Então, é isso que vocês têm que seguir. Entenderam? É isso que vocês têm que seguir. Por exemplo, aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos botar nos 5 minutos para dar um exemplo melhor, tá? Que aí vai aparecer mais aqui. Olha só.
deu aqui, tá? O preço virou, fez aqui, ó, fez o equal high, manipulou e fez o boss. Não, ele fez o boss. Quando ele voltar, porque eu tenho esse movimento aqui, né? Que é esse cara aqui. Mas ele é um topo mais baixo. A partir do momento que ele fez isso aqui, ele rompeu, eu tenho um boss aqui, um rompimento do topo anterior, na volta é compra, não tenho o que pensar. Entendeu? Eu não vou... E é isso que a gente tem que mudar a mentalidade, em que sentido? Se o preço fez isso aqui, ele fez um boss aqui, um baita do marabuzu desse, fez o choque aqui do movimento maior, ele sinalizou, isso aqui é um choque. E quando ele está com essa linha fechada é porque é do movimento de swing, do movimento maior. Eu não vou estar procurando choque aqui no 1 minuto para vender. Eu vou marcar minha região de discount aqui para comprar quando ele chegar lá. É esse movimento que eu quero. Entenderam? E aí eu vejo ainda que muitas vezes a galera, e às vezes acontece comigo, já como aconteceu essa semana, teve dia que eu tomei stop de bobeira por causa disso. Cara, o mercado tá dizendo que eu tô indo para aquele lado e eu tô esperando o topo para vender. A gente tá caçando topo. Então, galera, tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos ver assim, ó, a gente vai estar mais atento. Eu na live vou procurar estar muito mais atento a isso, explanando um pouco mais a questão do boss e do ponto de interesse dos POI, tá? Porque para operar do lado certo e não brigar com o mercado. Quando a gente vai brigar com o mercado, a gente vai perder. A gente não tem bala para brigar com o mercado e arriscar ganhar, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Então aqui, o que a gente tem aqui, ó? No movimento de 5 minutos, esse é o movimento que eu tenho, tá? Esse é o movimento que eu tenho. O que eu vou esperar desse movimento? Eu vou esperar para minha região de interesse. Opa, não é aqui. Eu vou esperar pelo meu ponto de interesse. Meu POI. Se o movimento tá de alta, se ele tá fazendo um movimento, ele fez um boss aqui, né? Se o movimento está de alta porque tem um boss, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar essa região aqui para comprar. Eu vou esperar ele descer aqui para ver se ele vai me dar compra. Ah, Emerson, então eu não vou vender? Eu até posso vender, dependendo do que ele me mostrar, tá? Se por um exemplo esse cara ele chegar até aqui, subir e se segurar nessa região, porque aqui nós temos, lembra, nós temos um weak high, nós temos um topo fraco. Ele pode passar batido. Se ele segurar aqui, aí eu vou vender. Por quê? Porque aqui é região premium. Tá? Isso que vocês têm que prestar atenção. O movimento atual que a gente opera, e essa aqui é a marcação que vai estar para amanhã, eu só vou tirar esse cara aqui, para não confundir a galera. Nós temos essa região aqui, ó, eu tenho um order block de venda lá em cima e o meu movimento atual é esse, tá? Só tem que tomar cuidado com as movimentações. O que o preço vai fazer? Por quê? Porque ele pode manipular aqui no fundo, tá? Então ele pode manipular aqui no fundo. Aqui, ó, e aqui é onde está o dinheiro. Como assim, Emerson, onde está o dinheiro? É onde está a liquidez, é onde está a simulação. Ele faz com que o preço chegue aqui, todo mundo acha que vai comprar e dá liquidez. Aí ele volta só para capturar a liquidez aqui atrás. Compras, lembre-se, a gente sempre compra na parte de baixo da tabela. A gente nunca compra lá em cima, tá? Então, mas qual que é o mais coerente que vocês têm a fazer? Esperar, cara, vamos aguardar, espera o bravo. A gente faz a remarcação assim das principais regiões, só que a gente tem que esperar o mercado abrir. Entenderam? A gente tem que esperar o mercado abrir, porque dependendo de onde o mercado abre, muda toda a configuração, tá? Então vamos ter muita paciência com isso. Peraí. Olha só como ele fica poluído, vocês perceberam?
Então a gente limpa, ó. Vamos limpar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a zona premium, a zona discount, e o preço ele está completamente em queda, certo? Então o que eu vou fazer amanhã? Eu vou esperar. Se o preço, olha, vamos ver aonde o preço vai abrir amanhã, aí eu vou tomar decisões. O meu choque está aqui, tá? O meu choque está aqui. A partir dessa região aqui que eu vou estar pensando em compra. Por enquanto, não. Se bem que nós temos aqui, ó, o choque, tá? Nesse cara aqui. Então, o que tem que ter cuidado aqui? Olha só. Eu tenho uma zona de liquidez aqui. Um topo triplo aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó. Equal highs. Tem um topo triplo. Se esse preço abrir aqui, ele pode vir aqui, ó, só beliscar para continuar caindo. Mas cuidado, tá? Tem esse order block aqui, né? Que já foi mitigado uma vez, então tem que ter atenção. Order block mitigado é um problema. E aguardar. Qual que é a minha região interessante de venda? A princípio é aqui. E de compra aqui embaixo. Esse é o que vocês precisam estar buscando, tá? O dólar ele tá bem direcional. Vocês olham aqui no 15 minutos. Então ele tá bem... deixa eu só tirar isso aqui. Então ele tá bem claro qual que é a movimentação dele. A gente só coloca aqui nos 5 minutos, porque aí nos 5 minutos ele vai me dar uma leitura um pouco melhor, ó. Para eu ver o que eu tô fazendo. Então eu tenho toda essa região aqui, tá? O meu order block tá onde? Tá aqui. O meu order block do dólar de venda tá aqui em cima. Esse é o POI. Esse aqui é o POI. Então, qualquer venda no dólar, para se pensar, é naquela região de cima. E compras na região de baixo. Lembrando que ele ainda não fez o choque, ele ainda está dentro do movimento. Então, muita atenção, tá? Essa é a leitura do dólar. Ó, fez o boss, fez outro boss aqui dentro, tá? Tá me mostrando que isso aqui é um fundo fraco, então ele pode subir aqui, pode vir rompendo tudo. Então, tudo tem que ter atenção. Mas lembre-se, sempre do lado que o preço está virado. Beleza? Então, pessoal, era isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Amanhã a gente se fala na live, tá? A partir das 9h15 da manhã eu já vou estar online. A gente começa um pouco mais cedo. Um grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã.